Dando sequência ao nosso ciclo de palestras para o mês de setembro, isso já vem acontecendo desde o mês de agosto, então a partir de agora, o mês de setembro ficou sob a minha responsabilidade. Aí nós teremos um ciclo de palestras, 4 palestras agendadas para o mês de dezembro, para o mês de setembro. A primeira com a professora Ana Lobato, que acontece hoje, dia 2. A próxima, dia 8, com a professora Daiane Oliveira. Dia 16, com o professor Flávio Muniz. E dia 23, com a professora Ana Lúcia, da UERN. Então, assim, 3 profissionais que, no caso da Ana, do Flávio e da Daiana, são, assim, resultados do trabalho de pós-graduação do nosso PPGE, né? São pessoas que se qualificaram através do programa de doutoramento né, do nosso PPGE e, particularmente, do nosso NIME. Então, a Ana Lobato, Ana Maria Lobato, é professora do Instituto Federal do Pará, é professora também de metodologia científica, mas trabalha também com formação de professores, né? Trabalha, inclusive, com história da educação também, né, Ana? Então, é pesquisadora e fez o mestrado e o doutorado aqui no PPGE, no nosso programa e, particularmente, na nossa linha. Foi minha orientanda, por sinal, uma orientanda que não dá trabalho, uma orientanda que todo orientador gostaria, né? Pela autonomia, pela soberania, pelo amadurecimento, pela experiência, por saber se conduzir. Então, muito tranquila. Então, a Ana é essa grande pesquisadora e foi convidada por nós para fazer essa palestra de hoje, que vocês já têm aí o título. Ela vai falar um pouco sobre a pesquisa institucional. Ana, é uma conversa muito tranquila, é um bate-papo, não é nada formal e tal, e o pessoal vai participando via chat, como já é de costume, e o Gerardo coordena esse debate. Mas você vai falando, e depois que você concluir, você fala aí uns 30, 40, 50 minutos, depois o pessoal tem a oportunidade de fazer as perguntas via chat, ou se alguém quiser também usar do microfone, não há problema nenhum, mas a prática é essa. Então, vamos seguindo, Ana. Muito obrigado por atender o nosso convite, né? A gente fica muito grato com isso e desejamos a você uma boa sorte e um bom trabalho nesse começo de tarde. Então, colegas, queridos alunos, colegas professores, com vocês, a professora Ana Lobato. Tá bom. Boa tarde a todos e todas. É assim, o prazer é imenso. Sabe, quando fala em Fortaleza para mim, quando fala UFC, eu só tenho coisas boas a lembrar, né? Então, quando o professor Ari me convidou para esse bate-papo, eu na hora, porque qualquer evento que tem em Fortaleza, eu estou aí. Dentro das minhas possibilidades, eu faço todo esforço para estar presente. Então, aquilo que, né, que o professor Ari falou, eu me considero uma coxa de retalho tecida justamente aí na UFC, né? Porque eu sempre tive, né, o sonho de fazer o mestrado. Eu comecei para a UFC em 2007, tentando uma seleção que teve, de início eu não consegui, mas assim, eu fui fazendo as leituras, né, e graças a Deus, quando foi em 2009, nós conseguimos, e foi assim, nós pensamos em fazer uma pesquisa justamente sobre a história da escola técnica, que tem a ver, né, com os antecedentes históricos do Instituto Federal de Educação do Pará, que é onde eu trabalho. Mas a gente, quando chega no mestrado, a gente ainda chega assim, por mais que você tenha a leitura, você ainda chega assim um pouco perdido, né? E você vai se encontrando, e eu fui me encontrando em vários professores, né? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, o que é que eu vou pesquisar a história da escola técnica, mas como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer? E eu fiquei assim me questionando como pensar, como fazer. E a princípio eu lembro que nós tivemos uma reunião no NIME e o Gerardo me perguntou: o que é que você vai pesquisar, né? Aí eu disse, olha, eu quero falar sobre a história da escola técnica, e ele disse para mim, então é história institucional. E aí tem uma coisa muito interessante que a professora Eliane Deise e o professor
Ribamar trabalharam com a gente, que era um esqueminha sobre projeto, né, sobre pesquisa, eu fui me dedicando, eu fiz várias disciplinas e me dediquei a isso. E aí foi, digamos assim, foi clareando eu pensar no matemática, porque o tema eu sabia, o professor Gerardo já me respondeu, história institucional, e eu não fazia a mínima ideia, eu sabia que eu queria fazer a pesquisa sobre a escola técnica, mas eu não sabia localizar na história institucional. E aí ele foi, quando ele me falou isso, eu fiquei atenta às dicas, né, as orientações que o professor e a professora Eliane Deise também trabalhavam com a gente durante a pesquisa 1, pesquisa 2, e quando eu vou para a minha orientação com o professor Ari, e aí a coisa foi, digamos assim, clareando, porque quando a gente chega nesse momento de elaborar realmente o projeto, a gente vai com a primeira intenção, mas depois a gente vai fazer uma elaboração bem melhor. E aí começam as dúvidas, porque nem todo momento você vai poder estar ali com o seu orientador, não é? Mas, assim, ficou bem claro a história institucional, é aí que eu começo a ter essa noção da história institucional, mas o que eu vou pesquisar nessa história institucional? E aí entrou a minha temática aí, que foi a educação profissional. Eu queria falar de uma instituição que justamente trabalhava com a educação profissional. E foi clareando também uma outra coisa que eu percebo hoje, quando eu trabalho com meus orientandos, quando pergunto assim, o que é que você vai pesquisar? Qual é o seu objeto? E as pessoas têm dúvida, né? E aí, a partir dessa dica que o Gerardo me dá, e o professor Ari também, a partir das leituras que ele vai indicando, eu fui tendo essa compreensão do que era o tema, do que era a temática, qual era o objeto que eu ia pesquisar e tudo mais. Mas, assim, as leituras que o professor Ari indicou para mim foram super importantes, né? O Lombardi, a Miriam Vardi, a Diana Vidal, o Luciano Farias Filhos, a Eliane Marte, o Gatti, né? O Gatti Júnior, e a Grace, a Cíntia Grave também, que é uma das teóricas que eu acho que o professor Ari ainda utiliza. E eu fui fazendo essas leituras, e aí a gente vai se apropriando de um referencial teórico para a gente poder ir construindo esse projeto e desenvolver essa pesquisa. Mas uma das curiosidades que eu tive, porque até então eu ainda não tinha feito o curso de pedagogia, eu era licenciada em arte, só que eu vinha fazendo as leituras há muito tempo. E aí eu fiquei assim, mas qual é essa relação entre a história da educação com a história? Onde fica a história da educação? E aí o professor Rui Martinho foi fundamental na minha vida, gente. Eu nesse momento, eu não poderia deixar de falar nele, porque realmente foi aquela pessoa que me abriu um leque de possibilidades, de reflexões e de debate mesmo nas suas aulas. E aí nós fomos estudar o Barros Assunção, dentre outros autores, e eu fui compreender, lógico que o Barros, um livro chamado Campo da História, de 2010, ele é bem didático, né? Ele é bem didático, mas para aquele momento em que eu precisava pensar a minha pesquisa, precisava como eu ia fazer, né, também, e aí o Barros Assunção foi alguém que me ajudou muito, né, porque ele trabalha, ele coloca o campo da história a partir de 3 dimensões, a partir de 3 pontos, aliás, de 3 lotes da história, podemos dizer assim, que são as dimensões, né, que é um modo, que é um enfoque, que é um modo de você ver, né, aquilo que você quer pesquisar, e dentro dessas dimensões ele aponta de forma bem didática história demográfica, história econômica, história política, história cultural, e eu justamente me encontrei na história cultural, que tem relação com os teóricos que o professor Ari me indicou, por exemplo, o Gatti Filho, ele trabalha nessa perspectiva também, então eu fui fazendo esses casamentos. E quanto à abordagem teórica, que é um outro ponto que o Barros indica, que é a maneira como eu vou me relacionar com o meu campo, como eu vou observar, como é que eu vou tratar as fontes, e aí ele aponta história oral, história imediata, história do discurso, biografia, história do tempo presente, e até a minha, digamos assim,
a defesa a qualificação, eu ainda não estava bem certa da abordagem metodológica que eu ia tratar. E aí foi o professor Jean McCauley, olha, não esqueço, tudo que passou aí parece que ficou assim, foi tão significativo para mim que ficou. E o Jean McCauley foi uma das pessoas que disse assim, olha, o que você está fazendo, o que você quer fazer é a história do tempo presente. E aí eu fui estudar, eu não sabia nem que era a história do tempo presente, eu fui estudar a história do tempo presente e vou me encontrar com François Docet, que é um historiador francês, e ele vai falar muito do Paul Ricoeur, que é o que eu acabo desenvolvendo tanto na minha dissertação quanto na minha tese, e que é um teórico que o professor Ari utiliza, e o livro que justamente dele, de textuação, que fala sobre metodologia, no dia da defesa da minha tese, eu dei de presente para o professor Ari este livro, porque nós dois temos afinidades quanto a esse teórico. Mas aí ficou, tudo bem, mas onde é que entra a história da educação? E aí o Barros, ele vai justamente falar das dimensões, que foi que eu localizei para vocês a história cultural, ele vai falar da abordagem, que é quando eu falo que eu me localizo na história do tempo presente, e ele vai falar dos domínios, aí história da arte, história das ideias, história da religião, história urbana, história das mulheres, mas ele não cita história da educação. E aí eu me atrevi, né, a encaixar justamente a história da educação aí como um dos domínios da história, para eu poder entender essa relação entre história e educação. Né? Foi interessante. Então, essa questão que o professor Ari fala de domínio, de você buscar as leituras e de você não ficar só esperando pelo orientador, ela é muito importante. E aí foi um sonho, foi uma oportunidade que eu tive e eu não desperdicei e corri atrás. Né? Tudo que o Rogério falava nos nossos encontros, eu pegava ali, o que o Gerardo falava, o que o Luiz Távora falava. Então, eu ia pegando aquilo que eu achava que era importante e fui colocando no meu projeto. Bem, mas voltando ao professor Ari, que é essa pessoa que foi um presente na minha vida, ele faz as indicações de leituras e eu vou... digamos assim, lendo mais aqueles autores mineiros, Estebufa, Luciano, Décio Gatti, e eu vou percebendo que eles vão se filiando, digamos assim, vão tendo articulação com a historiografia cultural inglesa. Embora... Né? As várias leituras que nós fizemos, nós percebemos que duas historiografias tinham um peso nesses teóricos da história da educação no Brasil, que era a historiografia francesa, né, que ainda é, e a historiografia inglesa. E aí a gente vai percebendo a importância, né, da Revista dos Análises, a partir de 1929, né, a proposta que eles vêm colocando de escrever uma história diferente, rompendo com a questão do central e do periférico, alargando a noção de documento, que é algo que a gente vê muito no livro do Legoff, né, Memória e História, se eu não me engano, até semana passada eu estava falando desse com meus alunos de mestrado, que alguns estão aí, e também a gente percebe que não foi a prioridade deles falar sobre o feito dos grandes homens. Então, eles vêm fazendo uma história diferente daquela história tradicionalmente feita pelos positivistas, e os marcos vão sendo outros. E a história, a partir de então, é vista por um outro ângulo. E isso é uma forma de renovação teórica e metodológica no campo da história. Mas tem um ponto que eu acho muito importante, que é a partir de 1950, que tem a ver muito com esses teóricos mineiros. Né? A gente vai ter os análises a partir de 1929, mas a partir de 1950, a gente vai ter a historiografia francesa e a inglesa, porque aí nós vamos ter os análises e a nova história, né, como referência da historiografia francesa. Mas na Inglaterra nós vamos ter uma história marxista na perspectiva cultural, e o destaque é o Thompson e o James William. O Thompson eu me dediquei mais um pouquinho, porque foi um dos teóricos que o professor Luiz Távora trabalhou bastante com a gente. Eu, inclusive, escrevi um artigo que eu falo sobre as mulheres e retomo um capítulo do livro dele, se eu não me engano, é do livro
costumes em comum, coisa assim, que ele fala, se eu não me engano, de venda das esposas, né? Então, é uma história vista de baixo, e isso foi me interessando muito. Essa perspectiva de história foi me interessando muito. E eu percebi, né, que os autores que eu estava tomando como referencial teórico, eles se reportavam à historiografia francesa e à inglesa, né? E é isso que o Peter Book vai falar, que é uma revolução historiográfica, ou seja, a história passa a ser escrita agora de forma diferente, e vai ter um desdobramento disso também na Itália, com Carlos Kinsbel, né, com Paradigma Indiciário, que o livro Queijo e os Vermes foi aquele livro que o professor Rui Martini colocou, Toma, você vai ler e vem falar sobre a microhistória. Então, é um livro que eu me debrucei, que eu gosto muito, e quando eu trabalho, não no mestrado, mas na especialização, e um aluno vem falar desse livro, que, meu Deus, eu folhei todo, li todo, e aí quando alguém pega um resumo da internet, eu digo, por favor, não faça isso, vá ler. A importância de você ler é muito grande para você realmente fazer os seus acúmulos, para você entender o que você está pesquisando, como você vai pesquisar. Então, eu já citei a importância aí, né, desses professores na minha vida, e isso me levou a pensar que não existe uma forma exclusiva da gente compreender o mundo, né? Existem, assim, várias tendências historiográficas, e você, de acordo com aquilo que você vai acumulando, você, digamos assim, vai se filiando. Então, uma coisa ficou bem claro para mim, por mais que veio os análises, veio a nova história, mais a tendência historiográfica inglesa, mas todos eles tinham um ponto comum, que não dá para compreender o nosso mundo, a nossa sociedade de forma simples, é algo complexo, né? É algo muito complexo. E aqui no Brasil, digamos assim, a partir da década de 1970, que vão ser instituídos cursos de pós-graduação, algumas dessas teóricas que eu citei vão, digamos assim, a Eliane Marta Teixeira Lopes, ela vem com o livro Perspectiva de Históricas da Educação, se não me engano, e ela vem abrindo um leque de possibilidades, tanto temática como metodológica, de tratamento de fonte. Então, eu vou lendo esses livros, eu vou me apropriando, mas eu também fiz um esforço, que era algo que o professor Martinho cobrava da gente compreender essa filiação teórica, né? E aí, como é que eu chego nessa história institucional? É nesse cenário de mudança a partir de 1970, que muitos desses teóricos que eu vou ler, alguns de São Paulo, por exemplo, o Lombardi, outros do Rio de Janeiro, tem uma gaúcha que eu não... a gaúcha é a Guacira Louro, a Clarice Nunes, do Rio de Janeiro. Então, a partir do momento que eu vou me apropriando dessas leituras, eu vou percebendo que alguns começam a tratar da história institucional, né, das instituições. E era isso que eu queria, né? Mas as leituras foram, assim, fundamentais. Então, é nesse cenário que vai surgir, né, a história institucional, né, a partir muito tendo como marco os cursos de pós-graduação. E eu vou justamente tomar como referência esses teóricos, principalmente os de Minas, tá? E eles também trabalhavam em parceria com outro pesquisador, que é da Universidade de Lisboa, o Justino Magalhães, que ele passa uma compreensão de que a pesquisa da instituição educativa, ou das instituições educativas, ela não pode ser vista, digamos, não deve a nível micro. É importante que você tente trabalhar de forma mais ampla e localizá-la dentro desse sistema educativo, contextualizando. E aí é muito importante isso, você escrever esse itinerário, mas articulando o micro ao macro e dando todo um sentido histórico. Bem, essa história institucional, pelo que eu percebi, pelo que eu li, ela pretende, né, dar conta daqueles atores que estão envolvidos no processo educativo,
né, naquilo que acontece no interior da escola, né, e também sobre os espaços educativos, a arquitetura, vai ganhar, digamos assim, um destaque para quem vai trabalhar com a história institucional, né, todos que estão envolvidos nesse cenário. Assim, de modo geral, segundo o Décio, o que se faz no Brasil não é muito diferente do que alguns pesquisadores estrangeiros fazem, né? A preocupação é como surge uma determinada escola, como ela foi criada, os ciclos, né, de vida dessa escola, a arquitetura predial, as mudanças que vão acontecendo, né, o perfil dos docentes, o perfil dos discentes, e como é que essa escola vai se configurando e transformando no decorrer da sua historicidade. Bem, aí eu começo a pesquisar história institucional e começo pela instituição que eu trabalho. A minha dissertação foi recontando a história da escola técnica, né? E o Jean-Marc Colli colocou, primeiro eu coloquei contando a história. Aí ele disse, você tem certeza que ninguém nunca contou essa história antes? E aí, realmente, eu fui investigar, já tinha uma pesquisa anterior, que aconteceu, que teve como fonte documentos, né? Que teve como fonte documentos. E eu disse, nossa, eu não vou fazer o que um outro colega já fez, eu tenho que trabalhar de uma forma diferente. Bem, mas mesmo assim, eu volto e refaço o título, fica recontando a história da escola técnica, e eu vou, eu acho que é algo assim que eu tenho muita afinidade com a Ari, essa coisa de procurar o antigo, e eu vou procurar os documentos dessa instituição. E quando eu fui procurar, está no final da minha dissertação, é o arquivo da escola, trabalhar com arquivo é algo difícil, estava todo mofado, junto com um monte de documentos, e essa documentação é jogada atrás do ginásio da escola e é queimada, e eu consigo recuperar alguns documentos, né? E aí, foi um trabalho maravilhoso, né, nesse sentido, porque eu fui amadurecendo dentro dessa temática da história institucional, a partir da orientação do professor Ari, do professor Rui Martinho, mas teve algo assim que foi muito interessante, que foi justamente nas reuniões do NIME, o que o Rogério e o professor Gerardo tratavam, que era a questão da memória. Toda quarta-feira nós íamos, é bacana que eu estou com alguns alunos aqui, nós íamos nos encontrar, e assim, não era ler um artigo, nós líamos várias teses, várias dissertações, e o nosso encontro era toda quarta-feira, e na quarta-feira seguinte, a gente tinha que dar conta daquela tese, daquela dissertação que tinha relação com a memória. E isso foi um aprendizado ímpar. Eu lembro até hoje da Lígia Eugênia, os herdeiros da memória, que fala lá do Pirambu. Foi um dos trabalhos que eu tomei como referência também na minha dissertação. Tem um outro agora que eu não estou lembrando quem foi a autora, mas que ela fala de um banco da praça, se eu não me engano, é um banco da praça, que ela vai contando a história do bairro. Então, foram trabalhos, assim, maravilhosos, que realmente me deram, digamos assim, norte para eu ir acumulando as leituras e entendendo o que eu queria fazer, realmente. Bem, outra pesquisa que eu fiz foi os templos de civilização no Pará, que eu vou contar como ocorreu a institucionalização dos grupos escolares. Quando eu trabalho com a década de 70, praticamente, falando da escola técnica, buscando entender a educação profissional, e tendo aí como abordagem a história do tempo presente, o que é que me agradou na história do tempo presente, quando o Jean-Marc Colli falou, e eu fui ler alguns artigos dele, e depois eu escrevi sobre isso, é que a história do tempo presente, por mais que ela se dê no momento, né, você está fazendo aqui neste momento, mas ela te possibilita você fazer, digamos assim, uma volta no tempo, procurar os antecedentes históricos, não na intenção, não estou falando aqui de você pegar e querer trazer a história do passado, não se trata disso, mas de você tentar entender o pensamento
social, o pensamento daquela sociedade, daquele momento que você está se referindo, que é o seu recorte de pesquisa. Então, nesse sentido, a história do tempo presente, para mim, foi super importante, eu me dediquei durante a dissertação, e foi boa, né? O resultado eu gostei muito. Quando eu vou trabalhar com os tempos de civilização no Pará, que é a instituição dos grupos escolares, a partir da experiência que eu tive com a história do tempo presente, que eu dei uma recuada para poder entender, eu vou recuar no início da implantação da rede federal, das escolas de aprendizes e artigos, e venho fazendo toda a trajetória pela década de 30, pela década de 40, né, com a reforma Capanema, pela década de 50, 58, quando vão ser instituídas as escolas técnicas, pela década de 60 e chega em 70, que é justamente o período dos militares, e aonde vai ocorrer a compulsoriedade da profissionalização. Todos tinham que fazer um curso profissionalizante. Mas eu fiz esse recuo para poder entender este momento. Bem, a partir dessa experiência, eu vou para os grupos escolares, né, não querendo perder de vista o meu orientador. E aí eu vou recuar mais ainda. E vou para o século XIX, procurar entender como é que vai ser organizado esses grupos escolares, entendendo desde o início de sua trajetória até 1971, quando é instituído a Lei 5692/71, que justamente é instituído a profissionalização, mas o nosso sistema de ensino, até o momento, eram os grupos escolares. E aí eu vou fazer esse recuo para entender justamente esse momento. E aí eu não vou mais utilizar a história do tempo presente, eu já vou utilizar a microhistória por influência do professor Rui, para ver que esses professores... Quando eu digo que eu fui tecida nessa universidade, é porque realmente foi. E aí, como o Rui me coloca a tarefa de estudar a microhistória, de ler o Carlos Ginzburg, o que é que isso vai servir para a sua tese? E aí, realmente, eu comecei a me debruçar sobre isso, e eu vou trabalhar com a microhistória para entender por que os grupos escolares no Pará vão ser instituídos a partir de 1899, e não vai acontecer isso na capital, Belém. Vai acontecer isso em Alenquer, numa cidade que, depois de Santarém, você anda 6 horas de barco. E os grupos escolares eram um projeto da República, né? A República quer romper com aquela educação do Império, com aquele homem do Império, ela quer um novo homem. E, nossa, por que esse grupo escolar não foi o primeiro, não foi instituído aqui em Belém? Essa foi uma curiosidade. Mas isso tudo foi trabalho do professor Francisco Ari, porque, na realidade, eu queria fazer o estudo dos grupos escolares de Macapá, que é de onde eu sou. Eu sou de Macapá, e eu queria contar, acho que ia contar a história da gente. A história do meu grupo escolar, que é o Grupo Escolar General Azevedo Costa, quase em frente à minha casa. E o professor Ari disse: Ana, você tem que observar que os grupos escolares vão surgir, primeiro, São Paulo, Rio, e o Pará é a terceira localidade, então o seu trabalho vai ter mais impacto, vai ser um trabalho de peso. E aí ele foi me convencendo, e é essa a importância do orientador, realmente. É te dar os toques, é te orientar, é fazer você perceber, não é, que a história de uma instituição educacional, ela tem relação com aquilo que acontece no sistema educativo do país como um todo, né? E aí eu realmente mudei o foco de Macapá, que eu tanto queria, para estudar essa institucionalização dos grupos escolares no Pará. Foi um trabalho, assim, árduo e bastante cansativo, mas que na minha banca nós chamamos a Rosa de Fátima, que é uma das teóricas que realmente se dedica, é referência sobre isso no Brasil, e realmente ela veio, fez muitas críticas, mas todas as críticas que ela fez, eu sempre olhei por um lado positivo e serviu para eu melhorar o meu trabalho, né? E nesse, digamos assim, essa foi a experiência que eu tive com a história institucional. A partir do momento que eu
encerro, digamos assim, a minha dissertação e a minha tese, eu volto para Belém, vou trabalhar no IFPA, continuo, e vou, logicamente, eu passei muito tempo em Fortaleza, passei a dissertação, durante o mestrado, durante o doutorado, e eu confesso que eu tinha muito poucos orientando, não tinha quase nada de orientação, muito pouco. E aí eu vou trabalhar com curso de pedagogia, e alguns alunos se interessam pela história da educação, que é a disciplina que eu ministro no curso de pedagogia, e eu também, nesse intervalo, eu senti a necessidade de fazer a pedagogia, porque, veja só, eu sou de arte. Tudo bem que eu já tive uma especialização em educação, outra em arte, outra em história, mas a questão digamos assim, do ofício, né, do pesquisador, que está muito da história da educação ligada à história, é um pouquinho árduo a partir do momento que você passa a ser questionado. Então, eu já tinha uma pós-graduação em História, mas eu achei que seria importante agora eu fazer pedagogia. Eu estava com a licenciatura em arte e fui para a pedagogia para eu compreender melhor esse processo de ensino-aprendizagem que eu estava envolvida. Bem, e aí eu tenho um trabalho agora de uma aluna que eu gostei muito, que é um trabalho que ela vai pesquisar, por minha influência também, né, a história de uma escola que fica no determinado bairro de Belém do Pará, que é a Escola Celina Del Teto. E, como ela morou nesse bairro, ela achou que seria a primeira escola do bairro. Então, foi um trabalho muito bom. E a gente, nesse percurso dessa pesquisa, a gente vai descobrindo, né, que assim, a história institucional é um arsenal, né, de coisas a serem, de pessoas, de sujeitos, de práticas a serem, digamos assim, tratadas. Eu nem coloco descoberta, a serem tratadas mesmo, a serem compreendidas, a serem pesquisadas. E esse trabalho, quando a gente termina a dissertação, né, que a gente retoma para ir dar aula, para ir orientar, foi um trabalho que me deu um novo fôlego, né? Porque eu fui, digamos assim, exercitar aquilo que o meu orientador fez comigo. Né? E isso é algo assim muito prazeroso. E desse trabalho que ela pesquisou sobre a Escola Celina Del Teto, né, nós, digamos assim, encontramos um professor chamado Pasquale Viglianti, que ele deixa um legado e um trabalho social neste bairro. Ele vai abrir a primeira rua, ele vai construir a primeira escola, o clube, piscina, e nós verificamos, não tinha trabalho sobre ele. Então, foi algo assim que eu fiquei muito encantada, inclusive sobre este trabalho que ela defendeu há uns 2 meses, parece, não estou recordando bem a data. Nós escrevemos um artigo que já foi publicado na revista Pemo. No mês de julho, ali entrou em contato, olha, Ana, vai ter e tal. Aí eu mandei esse artigo, já foi publicado, onde a gente coloca o protagonismo do professor Pasquale Viglianti no bairro Iguajará, um legado social, né, deste educador. Então, a gente percebe que aquilo que a gente vai trabalhando com nossos alunos tem muito a ver com aquilo também que nós recebemos dos nossos professores. E aí eu digo para vocês, com a maior tranquilidade, o professor Ari foi meu orientador, sim, mas muito do que o professor Gerardo falou, muito do que o professor Rogério falou, muito do que o professor Luiz Távora falou e do Rui Martins, contribuíram muito para essa minha formação de pesquisadora. Né? Bem, em relação a essa pesquisa que eu venho desenvolvendo, eu aponto, assim, 3 preocupações. Né? A primeira preocupação tem a ver com os princípios teórico-metodológicos. A princípio, né, quando eu trabalho na minha dissertação e na minha tese, a minha preocupação era entender a relação dos atores, aliás, envolvidos no processo educativo nas instituições que eu fui pesquisar. Agora, neste momento em que eu estou trabalhando com mestrado profissional, né,
embora seja mestrado em educação profissional, eu percebo que esse meu foco ele está mudando, ele está indo para a relação entre trabalho e educação, que também está me dando muito prazer, né? Bem, além disso, dentro desses princípios que eu estou falando, teórico-metodológico, eu tive, digamos, a preocupação de entender a relação entre objetividade e subjetividade, né? Com uma epistemologia centrada no sujeito, a partir, lógico, das influências do professor Francisco Ari, tendo aí como pano de fundo Paul Ricoeur. E aí, nesse aspecto, eu coloco assim, eu tive a clareza que eu poderia fazer uma pesquisa, digamos assim, centrada no sujeito, na subjetividade dele, mas que essa pesquisa tinha que ter um rigor metodológico. Por isso que eu falo em objetividade e subjetividade. Eu falo centrado no sujeito, eu vou pesquisar o que significou aquela experiência para o sujeito, qual foi o sentido, mas a gente vai fazer isso de forma rigorosa. É aquilo que o Legoff faz quando pergunta assim, você escreveu 2 biografias? Ele diz assim, eu escrevi, mas eu não escrevi como se faz literatura. Eu escrevi a biografia de São Francisco para entender o pensamento da sociedade daquela época, e a partir de todo um rigor metodológico. Então, essas leituras vão me dando, digamos, norte para eu realizar meu trabalho, né? E sempre procurando, a partir das leituras sobre microhistória, trabalhar com particular, o geral, o micro e macro, indo nessa perspectiva, né? Bem, aí o terceiro ponto que eu coloco assim para vocês é a importância da gente trabalhar, de fazer uma pesquisa, não apenas descritiva, né, mas também interpretativa. E aí, nesse aspecto, o Paul Ricoeur me ajudou muito, né, porque desse livro que eu dei de presente para o professor Ari, ele descreve bem o método dele, e ele fala do momento do texto, ele fala do momento do leitor, e que realmente o círculo que ele propõe a fazer, o círculo mimético, só está completo quando você, após escrever sobre um determinado assunto, sobre quando alguém lê sobre esse determinado assunto, e aí surge, digamos, a interseção entre esses 2 mundos, que são os significados que o leitor vai dar. E é essa a importância, porque, olha só, se você escrever um livro, aquele livro ficar guardado numa estante, e ninguém nunca lê, você não ganha essa dimensão cultural. Então, é mais ou menos por aí que ele trabalha essa perspectiva de interpretação. Não é a questão de só ir além do texto, é de interpretar mesmo, né? E aí ele cita a importância do tempo do autor, do tempo do texto e do tempo do leitor. Então, a gente vai mais ou menos por essa perspectiva, porque, como ele colocou, o que a gente quer entender mesmo é o homem, né? São os homens. A nossa análise, ela tem esse objeto, entender o ser humano. E aí, o outro ponto que eu tomo como... Acabei de falar do primeiro ponto, que são as preocupações teórico-metodológicas. O outro ponto que eu tomo como preocupação nas minhas pesquisas são as categorias de análise, né? Quando eu pesquisei em relação aos grupos escolares e em relação à escola técnica, eu fui atrás de saber como foi criado, como foi instalado, como era a utilização do espaço, os elementos arquitetônicos. Olha, dos grupos escolares, eu me deparei com grupos ainda, que ainda estão do mesmo, quase assim intactos, da mesma forma como eles foram, digamos, instituídos. Um desses é o Grupo Barão do Rio Branco, para quem vier em Belém do Pará, pode ir na rua Generalíssimo Deodoro, quase esquina com a Brás de Aguiar, que você vai ver um grupo que é um verdadeiro templo, né? Aquele espetáculo. Então, eu fui trabalhando nessa perspectiva também, embora eu não me dediquei especificamente a trabalhar a arquitetura escolar. Eu fui citando a arquitetura dos grupos escolares, porque também coincide aqui no Pará com o período da Belle Époque, com o ciclo da borracha,
né? E aí eu termino justamente essa pesquisa em 1900, eu vou de 1890 até 1910, que é quando, a partir de 1915, começa a decadência do ciclo da borracha. Mas eu não fiz uma análise a partir, digamos assim, de um determinismo econômico, como a professora Rosa de Fátima sugeriu, porque eu sei que ela é marxista. E, para mim, ficou bem claro, durante esse meu percurso, que eu não queria fazer uma análise, digamos assim, para compreender os sujeitos da escola técnica a partir do coletivo, né? Não quis. Também não quis entender a partir do determinismo econômico. Eu queria entender a partir da subjetividade, daquilo que era significativo para os sujeitos. Por isso que eu vou para o Riquet, né? Eu tinha bem essa clareza que eu não queria ir para a perspectiva positivista, que eu também não queria ir para o determinismo econômico, mas eu sabia que os teóricos que eu estava lendo estavam dentro da teoria crítica. E por mais que eu tenha feito disciplina com o doutor da pós-modernidade, que é o Gerardo, e alguns teóricos ele falou, e eu disse, eu não tenho perna para tudo isso, eu fiquei com esses teóricos mesmo da teoria crítica, e procurei trabalhar a subjetividade dos sujeitos, aquilo que faria sentido, né, para eles, aquilo que teve alguma significação. E assim eu procurei entrevistar os sujeitos que estavam envolvidos no processo de ensino, no caso da escola técnica, né? A trajetória desses sujeitos, as suas práticas enquanto professores, e eles também trouxeram a memória dos teus professores, né, que influenciaram também na formação deles, como é que foi essa profissionalização, por que eles escolheram ir para a escola técnica. E também uma das categorias também vai ser a história de vida, mas não tomei a história de vida na íntegra, eu pego fragmentos, porque a minha tese deu 306 páginas, então, assim como eu não fui me dedicar à arquitetura escolar, também eu pego fragmento da vida desses 4 professores que eu considerei os guardiões, né, da história da escola técnica. Também me interessei pelo modelo pedagógico, né, que é a forma de se trabalhar naquele tempo, naquele espaço, as ações são bem diferentes do que é hoje, e também a legislação, as normas, as regulamentações foram muito importantes. Então, citei agora 2 pontos para vocês. O primeiro, as preocupações teóricas e metodológicas. Segundo, as categorias de análise, aquilo que eu procurei investigar. E o terceiro ponto é os procedimentos de investigação e levantamento da utilização de fontes. E aí eu volto a falar do acervo documental. Eu utilizei atas, eu utilizei relatórios, eu utilizei livros de matrícula, eu utilizei fotografia, o regimento interno que eu recupero do lixo lá, que muitos documentos queimaram, mas eu consegui recuperar alguns. Entrevistas, né? Mas a documentação, mesmo assim, que eu peguei, era, digamos assim, muito parca para aquilo que eu queria fazer. E aí entra a importância da disciplina que eu fiz com o Gerardo. Eu tive que recorrer à memória desses protagonistas, não é? Desses atores que viveram como aluno na escola técnica e que foram, digamos assim, trabalhados para serem os professores, e todos eles estão na faixa de 40 anos ainda na instituição como professores, mas foram alunos da década de 70, né, final de 60 e início de 70, e nessa mesma década eles vão se tornar professores da escola técnica. Então, gente, a questão de você tratar as fontes, de levantar as fontes, trabalhar com a memória é muito bom, mas eu acrescento que trabalhar com jornais também é muito bacana. Ele te dá, você triangula, digamos assim, as informações. Por exemplo, desse trabalho que eu desenvolvi com essa aluna sobre a Escola Celina Del Teto, as entrevistas, a gente percebeu, na escola não tinha documentação, tinha um histórico, e nós fomos cruzar fontes, nós fomos pegar os jornais do período, por mais que ela inicie a partir da década de 1970, você, quando vai na escola, você já não encontra essa documentação.
Então, os jornais, eles são super importantes para a gente, digamos assim, ter mais uma fonte, questionar os documentos, não é importante esse questionamento dos documentos. Então, é isso, gente. A minha pesquisa eu fui me interessando pela história institucional por influência do professor Ari, né, fiz as 2 pesquisas, no mestrado e no doutorado, e agora eu também, de certa maneira, estou influenciando os meus alunos a seguir também essa perspectiva, né, essa temática, mas, assim, sempre trabalhando, observando os 3 pontos, referenciais teóricos e metodológicos, as categorias de análise e os procedimentos, como utilizar as fontes. Era isso que eu tinha para falar para vocês, e vamos conversar agora. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Muito bela explanação, bela exposição. Acho que atendeu também muitas expectativas dos nossos alunos que estão também em volta com desenvolvimento de pesquisas. Muito fantástica. Então, agora a gente aproveita para ouvi-los, né, e ver as inquietações de vocês. Aproveitem. A professora Ana Lobato tem ainda disponibilidade para conversar conosco no protocolo. Então, Gerardo, você conduz aí, por favor. Pronto, eu estou inscrito. E as inscrições estão abertas aí. Eu vi algumas perguntas aí no chat do Túlio, da Tânia, né? Mas eu me inscrevi. Tomei a frente e me inscrevi. Ó, Ana, minha querida, prazer enorme estar conversando com você, professora titular do Instituto Federal. Estive algumas vezes em Belém, né? Na época que a gente tinha um Minter com o Instituto, e muitas pessoas passaram aqui pelo nosso programa, né? Lá de Belém, né? Eu lembro de alguns que foram grandes amigos, né? E a Ana, ela continuou. Na verdade, ela chegou antes do Minter, fez o Minter, depois doutorado, ela foi ficando, né, aqui na UFC, e realmente fez um belíssimo trabalho, né. O que eu queria te perguntar, assim, eu tenho trabalhado bem mais com a fonte oral, que eu faço desde o mestrado, que eu iniciei em 91 mestrado, né, bem mais com a fonte oral, né. Mas eu acabei enveredando em alguns momentos também pela pesquisa de arquivo, né? E eu sei como isso é complicado, né? Por exemplo, eu lembro quando eu tinha um orientando chamado Guerreiro, era um professor de história da escola normal, enfim, eu não lembro. E aí ele encontrou um arquivo, né? Que na realidade eram atas da escola, que ia ser jogado no lixo. Eles tinham separado para jogar no lixo o arquivo da escola. Porra, e era de uma riqueza, um negócio fascinante, porque tinha as atas das reuniões, a discussão dos professores, as polêmicas, né? Polêmicas que envolvia a escola nova. Meu amigo, um negócio fascinante. Ele acabou fazendo esse trabalho, né? Vi também o caso do Mardoni, que esteve conosco semana passada, porque o fato dele ter sido diretor do arquivo público não quer dizer que ele não teve muita dificuldade, por exemplo, de ter acesso ao arquivo do Vigílio Távora, na época que estava sendo organizado, estava no arquivo intermediário, e foi um processo de convencimento para a gente ter acesso a essas fontes, né? Também quando eu pesquisava no arquivo, tanto no arquivo estadual da Bahia, como no arquivo municipal de Santo Amaro, eu enveredei por dentro desses arquivos, quando eu fazia meu primeiro pós-doutorado, em 2002, né? E eu sei da dificuldade. O que eu queria te perguntar? Exatamente sobre isso, né? Que dificuldades você teve, se foi do acesso a essa documentação institucional? Porque a gente sabe que o cuidado não é grande. Por exemplo, eu lembro quando eu fazia esse pós-doc na Bahia, que eu pegava, na realidade, a história de um justiceiro capoeirista, e eu precisei consultar o primeiro Código Penal da República.
e eu me dirigi à Faculdade de Direito, e lá estava o documento que eu precisava tanto, aquele livro, né, acho que era a segunda edição. Eles tinham, no setor de obras raras, que estava dentro de uma estante de madeira, que se pegasse fogo, a primeira que ia embora era ela, né? Então, assim, eu queria te perguntar isso, né? Como é que você viu isso, né? O cuidado com a preservação das fontes, se você teve dificuldade em ter acesso a essa documentação, que dicas você pode dar para os meninos que estão trabalhando com isso, né? Em relação ao acesso, né, a essas fontes, a esses documentos, tá? E parabéns pelo trabalho, parabéns pela pesquisa, tá certo? Que eu queria te perguntar. Eu não sei se tem mais alguém, porque se tiver a gente pode fazer um bloco aí. Não, se não tiver você já fala. Não, não. Tem um Éden aqui inscrito. Deixa, vamos fazer um bloco, Aninha, de uns 3 aí? Vamos. Aí você responde. Vai, Éden. Então, boa tarde, tá todo mundo ouvindo? Vou desligar o meu microfone aqui. Você está ouvindo, sim, Éden? Vou desligar. Perfeito, professor. Boa tarde a todos, boa tarde, professora. Agradecer muito essa exposição. Muito bom, muito gratificante ver todo esse percurso, né? E, ao mesmo tempo, essas colaborações que são essenciais na nossa trajetória, na nossa jornada de pesquisa, na nossa jornada acadêmica e de vida também, né? E aí eu fiquei muito tocado, muito afetado quando a senhora cita, e, enfim, a câmera deixa transparecer isso, né? A senhora manifesta essa questão também da afetação, do amor por alguns autores, né? Enfim, o quanto eles contribuem, o quanto eles facilitam a nossa jornada, aqui no caso do Ginsburg, né? E aí, ao mesmo tempo, eu me lembrei de uma disciplina que fiz na UES, né, de metodologia científica, no caso do mestrado em sociologia, e daquela enxurrada metodológica, né? Enfim, enxurrada até necessária, porque afinal de contas são vários métodos que nós temos, são várias ferramentas que o pesquisador tem, né? E aí surgiu o Ginsburg, né, na frente daquela turma, e o paradigma, né? A questão do paradigma indiciário. Indiciário. Isso. E do livro que está, eu acho que é o capítulo 4, eu estou com o livro aqui, é o capítulo 4 do Mitos, Emblemas e Sinais, né? E aí eu queria que a senhora explicasse o quanto foi essa colaboração, né? Assim, abrisse mais o campo, né, para explicar o quanto foi, porque é uma metodologia, o autor mesmo, ele não é muito conhecido, né? Pelo menos assim, das pessoas, né, daquela turma em especial, pouquíssimas pessoas conhecem o Ginsburg. Tem outros livros maravilhosos, mas a narrativa dele, a questão da técnica do paradigma indiciário é interessante, porque ela influencia muito outras áreas que, até mesmo inusitadas, como, por exemplo, a prática forense, a polícia forense, o método investigativo, né, vamos dizer assim, influencia também outras áreas, também em outros campos para além da história, como sociologia, educação, enfim, queria que só explicasse mais um pouquinho, né? E também analisando que o próprio Ginsburg fala que não é uma técnica que ele criou, mas que ele adaptou justamente inspirado numa área que é a psicanálise do Freud, né? Que ele bebeu um pouco, logicamente, ele tem as suas contribuições, a sua grande contribuição, Ginsburg, né? Mas o fato dele, eu achei muito preciso dele citar o método psicanalítico do Freud e, a partir disso, transformar, né? Tomar isso como matéria-prima e transformar num método enfim, deixou ele conhecido no mundo todo em suas obras e, ao mesmo tempo, que elucida muito esse campo ajuda muito a gente no nosso processo de pesquisar, de subjetivação, de buscar provas, outras provas. Enfim, a senhora fala melhor do que eu sobre isso. Vou abrir agora para outras perguntas, tá? Agradeço. Obrigado. Ok. Acho que não tem ninguém, Aninha. Tá com a palavra, Aninha. Vai aí, passa a bola para ti. Vamos lá. Bem, eu gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Pois não. Patrícia, vai, Patrícia. Oi, Patrícia, boa tarde a todos. Boa tarde, professora Ana. Prazer estar aqui com a senhora, tá? Como sempre.
Professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa questão de, assim, dicas mesmo, né, para a gente não confundir, porque nessa relação da teórico-metodológica da pesquisa, que é muito importante, né, a gente que está, assim, começando nesse trabalho tende, às vezes, a fazer um milkshake de teorias ali, né, e isso, às vezes, prejudica, né, claro que isso prejudica a pesquisa, porque, às vezes, parece assim, como iguais, teorias que são, na verdade, bem diferentes, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, desse uma dica para a gente, tá? Ok. Mais alguém? Oi? Então, Ana, com você, Ana. Ah, tá ótimo. Então, vamos começar pelo Gerardo. Bem, são duas situações. Trabalhar com arquivo é difícil, tem os seus entraves para você ter acesso aos arquivos, às fontes, tem. Mas também trabalhar com a oralidade, com a memória, a gente também tem. Deixa eu te colocar assim, sobre o que eu venho observando, digamos, sobre a história da escola técnica e sobre a história da escola Celina Del Teto, que a minha aluna foi pesquisar e não encontrou documentação, a gente percebe que parece que essas instituições que estão mais para o final do século XX, eles não tiveram cuidado com a memória da instituição, em guardar os documentos, até por desconhecimento, por não entender que a escola é um espaço de memória e que tudo que se puder guardar, né, fotografias, documentos, gravações, faz parte desse acervo da memória que vai favorecer a gente, digamos assim, recontar ou reconstruir essa história. Eu percebo que essa consciência, pelo menos aqui, nessas experiências que eu tive, ela não existe, né? Assim, agora, em relação à documentação, para eu trabalhar os grupos escolares que eu tive que recorrer ao século XIX, foi assim, eu posso te dizer que foi impressionante. Nós temos aqui uma biblioteca pública que se encontra no Centur, que eles têm a seção de obras raras, que eles têm jornais, que você vai lá, você pode folhear, olhar, lógico, com luva, com todas as prevenções, e você solicita a fotografia. E aí, para esse trabalho dos grupos escolares, por exemplo, eu tive acesso ao álbum do grupo dos desfiles escolares. A coisa mais linda. O álbum todo muito bem trabalhado. Agora eu paguei caro. Por exemplo, eles não deixam tirar cópia. Você vai lá, diz a página que você quer, coloca toda a descrição. E aí eu paguei, na época do doutorado, eu paguei R$2 por cada página. Por exemplo, eu ficava tão encantada com os álbuns dos desfiles desse período, que eu encomendava todo o álbum. Por exemplo, um livro que a primeira vez que eu fui, eu tive acesso. A segunda vez que eu fui, eu já não tive, que é um livro sobre a instrução pública do José Veríssimo, que nesse período de 1890 vai estar aqui respondendo pela educação no Pará, ele vai ser um dos professores de frente, e que vai ter influência também, né, daquilo que acontece a partir da Revolução Francesa, e ele vai escrever do Condorcet, que vai escrever o Condorcet, vai escrever sobre a instrução pública nesse período, e eu percebi uma similaridade dos discursos, assim, entre os dois. E esse livro está no setor de obras raras da Universidade Federal do Pará. A primeira vez que eu fui, a moça deixou eu folhear, eu bati fotografia de todo o livro. Então, eu não tive essa dificuldade. Quando eu voltei depois, que eu perdi o meu computador, eu fui roubada, eu ainda estou nessa de salvar tudo na nuvem, mas preciso fazer isso urgentemente. E eu perdi, eu voltei lá, e aí a moça já não permitiu que eu batesse a fotografia, mas eles tiraram a cópia para mim.
né? Eu não paguei, mas na biblioteca do Centur, tudo que você quer, você tem acesso, você paga, e tem documentações, assim, antiguíssimas. E também tem um site que eu não estou lembrando agora, é um site dos Estados Unidos, que a gente vai conversando com outros pesquisadores e vão dando as dicas, que eles têm uma riqueza de documentação sobre o Pará que impressiona. Então, relatórios, muita coisa eu consegui nesse site, sobre os grupos escolares, e sobre a escola técnica também. Então, eu indo nesses arquivos, nessas bibliotecas, eu não tive tanta dificuldade em conseguir. A minha dificuldade foi realmente trabalhar com oralidade. Por exemplo, quando eu entrevisto a professora Yolanda, que a Patrícia, que acabou de fazer a pergunta, está lendo um artigo meu que foi publicado naquele livro, aí pelo NIME, Muitas Histórias e Muitos Olhares, aí contigo, Gerardo, que eu vou falar justamente da educação, né, da mulher em conexões com o século XX, e eu vou falar da professora Yolanda, porque ela é a primeira diretora da escola técnica e a primeira mulher a estar na gestão na rede federal. E eu faço uma entrevista, se eu não me engano, dia 9 de setembro de 2010, e aí, quando eu volto, ela marcou um almoço comigo, quando eu volto, ela já está na UTI, né, a doença que acometia era nos pulmões, e ela já não podia falar, e eu fui visitá-la, mas eu fiquei desesperada. Eu contei isso para o professor Ari, e aí ela não podia falar, eu também, aí eu disse, professora, eu vou falar, mas a senhora só responda sim ou não. A senhora ficou de me repassar alguns documentos. Aí ela sacudiu a cabeça que sim, o seu filho pode entregar, o filho dela ali. Aí ela dizendo que sim. Gente, eu marquei 5 vezes. E eu sou daquela persistente. Tem uma churrascaria em frente à casa dela, ele marcava comigo, eu ficava lá, e eu ia. Olha, 5 vezes, aí eu desisti, eu não consegui. Não é? Mas a entrevista que tem com ela é a minha, outro não conseguiu esse trabalho. Agora, assim, a dificuldade da oralidade, também que eu queria me referir, é quando eu trato com uma das análises, das unidades de análise, a matrícula feminina, como é que vai surgir essa matrícula feminina na escola técnica. E aí o livro do Barros, que foi do Bastos, minto, que foi o primeiro livro que conta a história da escola técnica, mas tem se eu não me engano, é Luiz Cunha, que é o orientador dele, mas ele vem numa perspectiva da história oficial, né? Então, documental. Então, eu conversei com ele me deu de presente a dissertação, e eu fui verificar que ele coloca que a matrícula feminina surge em 1967. E eu vou para os jornais não confirmam essa informação. Eu vou para os meus guardiões da memória, os professores também não confirmam. Né? E assim, que é um outro alerta que eu quero colocar aqui para vocês, o respeito que a gente tem que ter com o trabalho do outro, do nosso colega, do outro pesquisador. Em momento nenhum eu coloquei, olha, a matrícula feminina não aconteceu, não, em 1967, como o professor Bastos falou, jamais. Eu coloquei, olha, eu encontrei esses achados, encontrei o do professor Bastos, encontrei este no jornal, encontrei essa entrevista da professora Yolanda no jornal, fui nos livros de matrícula, não encontrei, só encontrei a partir de 1970, né, e fui entrevistar a pessoa que diz que foi a primeira aluna. Gente, a dificuldade que eu tive, ela marcou 2 vezes, eu fui, e quando eu entrevistava, que eu fazia as perguntas, ela dizia assim, desliga aí o microfone. Agora ela falava. Quando eu não desliga, então, eu tive muita dificuldade para trabalhar a memória, né? E colocando nesse aspecto da pessoa pedir para desligar e não querer falar, né? Também foi a primeira vez que eu entrevistei alguém e vem aquela carga de emoção. A pessoa está entrevistando alguém, a pessoa está lembrando a vinda dela do Ceará para Belém, para Macapá, e depois a volta para a escola técnica, e a pessoa desaba a chorar. Então, a gente vai
pegando orientações, no caso, o meu orientador conversou muito comigo, mas também os manuais de história oral, para mim, foi fundamental, né? A questão de você ir ganhando a confiança, de você ir convivendo, de você ir mais de uma vez e conversar mesmo. Então, eu tive essas situações assim, mas eu te confesso, a dificuldade que eu tive de documentação foi da instituição, porque foi jogada fora. Mas eu ir no arquivo público ou na biblioteca, você pagando aqui em Belém, você tem acesso, né? Bem, a pergunta que o Éden Barbosa fez sobre a colaboração do Ginsbel, que eu considero na minha dissertação, foi justamente porque o professor Rui Martins nos colocava para pensar, né? E aí o Ginsbel, ele não vai fazer uma microhistória, digamos, restrita ao pensamento do moleiro. Não, ele vai trabalhar uma microhistória articulando o micro ao macro, ou seja, ele, através desse moleiro, ele vai contar o pensamento daquela sociedade. E esse livro, é bacana que os capítulos, podemos dizer assim, são muito pequenos. Então, primeiro que é prazeroso de você ler. E muitas por que ele vai para a Inquisição, muito do que ele fala, né, que estava ali na mentalidade, estou aqui batalhando para lembrar o nome dele, do moleiro, ele vai questionando a igreja, ele vai questionando Jesus Cristo, ele vai questionando a Nossa Senhora, quando ele diz: eu não falei mal da Nossa Senhora, eu apenas disse que alguém tinha que ser o pai do Jesus. E que eu não chamei ele de carneirinho, eu disse que ele apenas morreu infernado. Então, ele vai fazendo essas colocações, fala sobre mercadoria, né? E a documentação que o Ginsbel apresenta, até onde eu sei, é consistente. E, assim, o que eu achei mais interessante para ele, o que ele trata na microhistória é a questão dele entender o pensamento da sociedade através do moleiro, né, do micro ao macro, que isso é algo realmente que torna o trabalho dele consistente. Agora, indo para o pensamento do moleiro, ele recorre não só ao Freud, ele recorre ao Bakhtin, para entender como o moleiro teve acesso a um pensamento de uma sociedade se ele não sabia ler, né? Como é que esses livros foram chegando até ele? E ele vai explicar o pensamento do moleiro, as coisas que ele vai falando, através do conceito de circularidade cultural do Bakhtin, que essas informações, elas não ficam, digamos, só entre... digamos assim, entre o moleiro, essas informações, elas circulam entre as várias culturas, entendeu? Não ficou só na cultura popular, houve uma circularidade das informações e que o moleiro vai dando esta interpretação, que é aquele coloca, ele sabia que ele estava ameaçado, que ele poderia morrer, mas do jeito que ele vai argumentando, ele fazia a sua defesa, que ele contestava muito sobre a Inquisição, sobre o pensamento religioso daquele período. Então, para mim ficou bem claro que é importante a gente questionar o documento, mas e fazer uma história que ela não seja desarticulada de um contexto maior. Essa é a maior contribuição que eu considero do Ginsbel, né? E esse vai ser o diferencial do trabalho dele. É você, através do micro, e é algo que o Legoff fala também, né? Do micro, de um personagem, você contar a história da sociedade, você contar como essa sociedade pensava naquele momento, e não ficar, digamos, só na biografia do fulano, contando só a história dele. E tem um trabalho aqui, eu estou querendo lembrar, que o professor Luiz Távora falava, meu Deus, era não sei o que do Império, que ele conta também como é que deu as relações comerciais no Brasil na época do Mauá.
eu acho que é, não sei o que é Caldeira, o escritor, que vai contar justamente a história Barão de Mauá, se eu não me engano, e vai contar o pensamento social, o que ocorria na sociedade do Rio de Janeiro. Então, é nesse aspecto que eu considero que a microhistória ela vem contribuir muito com a gente. É da gente não ficar só naquela visão singular, mas de você pegar o singular e articular, né, com o geral, ou seja, do micro ao macro. E quanto à Patrícia, essa preocupação teórico-metodológica não foi fácil. Foi todo foram várias leituras, e por isso que quando um aluno diz, digamos, uma palavra que já aconteceu com a gente durante a disciplina, eu não recrimino, porque eu acho que é todo um amadurecimento. Eu, a princípio, eu pensava em fazer, digamos, uma pesquisa, né, de forma crítica. Sempre pensei isso. Mas até eu chegar nessa instituição, eu não sabia distinguir o que era uma pesquisa a partir da perspectiva positivista e a partir da teoria crítica e a partir da teoria pós-moderna, né, os pós-críticos. E foi muita leitura, Patrícia. E aí ficou bem claro para mim que essa compreensão você tem não só lendo, mas também ouvindo o outro falar, ouvindo os teus professores, ouvindo o teu orientador. E eu fui entendendo que eu não queria fazer uma pesquisa a partir do coletivo, a partir dessa perspectiva tradicional da história. Eu queria fazer uma pesquisa, também não queria fazer a partir da teoria marxista, onde o sujeito é determinado, né, sofre as determinações econômicas. Eu queria fazer a partir da subjetividade do sujeito, mas com todos os rigores, né? Casando a objetividade com a subjetividade. E os teóricos que o professor Francisco Ari foi me apontando foram, digamos assim, me dando embasamento para eu fazer esses acúmulos e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de interpretação. Porque a gente não pode ficar só repetindo o que o professor fala. A gente tem que sair desse estado de conformação, e isso não é fácil. E isso não é fácil. E eu te digo mesmo que eu vou para leituras da física, eu adoro física, né? O Frischholt Capra é algo que eu gosto de ler para entender, né, esse ensino a partir do complexo. Edgar Morin tem uma autora berense que eu trabalho, porque eu estou trabalhando agora com epistemologia, e eu, para eu entender isso, eu fui estudar epistemologia. Eu queria saber aonde eu estava filiada teoricamente, qual era a abordagem metodológica que eu ia utilizar. A gente sabe que sempre tem fragilidade, porque a gente não domina tudo, mas eu, digamos assim, eu não fiz uma sopa metodológica de forma inconsciente, não. Mesmo eu trabalhando com a história do tempo presente e indo para a subjetividade do sujeito, para eu dar conta do meu objeto de pesquisa, que era a história da escola técnica, eu tive que recorrer a Quenzi, que era marxista, mas eu justifico isso no texto, né? Eu não estou casando posições teóricas diferentes de forma ingênua. Eu estou utilizando isso porque eu não consegui outro referencial teórico. Mas, assim, todos os que eu utilizei, eles não estavam distantes, eles estavam todos ainda, digamos assim, dentro da teoria crítica. Não fui para o pós-moderno, porque o doutor da pós-modernidade está aí, e eu realmente não cheguei a alcançar essas leituras, porque o tempo que a gente tem é pouco. Hoje eu sinto que os alunos até me cobram, os alunos da especialização. Eu estou tendo aluno da especialização que quer fazer uma pesquisa sobre a relação da sociedade com a chuva, né? E quando eles vêm com essas ideias assim, eu lembro da história de uma das dissertações que eu li, que o Gerardo colocou para a gente, eu não estou lembrando o nome dela agora, que ela conta a história através da ótica do banco de uma praça. Então, eu percebo que os alunos estão indo assim para pesquisa a partir de uma metodologia que eu não sei se o Rogério deve conhecer, se eu não me engano, o nome é etnografia, né?
pesquisar no cyberespaço, que não é a minha praia, mas eu já estou me deparando com esse tipo de curiosidade, né, de perspectiva, né? E aí eu te digo, é leitura mesmo, é você ler, é você conversar, e nesse ponto eu acho que esses encontros são importantes, os debates, vamos debater teoria, debater mesmo a metodologia, vamos buscar essa compreensão, porque ela não vai acontecer do nada, ela não vai cair do nada, ela vai ser fruto do amadurecimento de leituras, de debates, de orientações, né, de discussão mesmo, e aí você vai fazendo os acúmulos e você também tem que fazer um esforço de interpretação, isso é muito importante, ok? Ok, professora. Tinha umas perguntas aqui da Tânia. Cadê a Tânia? A Tânia, acho que a internet dela caiu. Ela colocou alguma coisa aqui que eu me lembro. Deixa eu ver onde é que tá. E tinha o Túlio também questionando. O Túlio também sai. Tânia, professora Ana Lobato, soube que a senhora também é uma artista plástica. Daí eu fiquei com a curiosidade. Essas pinturas, no fundo, são obras de sua autoria, professora? A pessoa está curiosa já sobre o quadro que está atrás de você, né? Olha, eu sou artista plástica, sim, e eu tenho muitas pinturas. Inclusive, adoro beijo. Só que essa obra que está atrás de mim, nenhuma das duas são minhas. Eu tenho uma aqui, só um minutinho. Rejane, vem aqui, por favor. Então, eu vendo as minhas obras e compro a dos outros. Tira essa tela, por favor. Bota para circular, né, professor? Aí eu vendo as minhas e pego a dos outros. E tem trabalhos que me agradam muito. Por exemplo, coloca aqui atrás de mim, Rejane. Põe aqui que dá para eles verem, eu acho. Eu não sei se está dando para vocês verem essa obra aí. Deixa eu fechar aqui o chat. Você desligou a sua câmera. Vocês estão conseguindo ver? Não, sua câmera está desligada. Só se você ligar a câmera. Essa obra bem aqui? Sua câmera está desligada, Ana Lobato. Tá aqui. Eu estou vendo, professora. Está desligada, está desligada. Essa obra aqui é minha, é o beijo. Dá para ver, sim. Estou vendo agora, Eu trabalho muito nessa perspectiva do abstrato, e a partir do abstrato eu gosto de trabalhar o figurativo. Então, eu fiz uma série, foi umas 4 telas sobre o beijo, trabalhando assim, nesses tons de azul. Gosto muito. E essa obra de trás, que vocês acabaram de ver, são de 2 artistas plásticos, amigos meus. E esse trabalho aqui, deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se dá para... tá aqui. Esse trabalho aqui é um trabalho que eu gosto muito, porque ele sugere, né, o símbolo fálico ali através da garrafa de cerveja, entre as 2 coxas das mulheres. É um trabalho super interessante, que eu acho que a imagem não consegue mostrar com clareza. Bonito, então, professora. Muito bem. Quando eu encontro um trabalho assim, eu não penso 2 vezes, eu compro. Mas, realmente, eu sou artista plástica. Dá para ver, sim, na imagem, professora. Sugere, sim. Muito linda, na verdade. Ele trabalha muito nessa perspectiva, é o Deco, um excelente artista. Mas vamos lá, pessoal. Vocês têm mais alguma questão? Ari? Tem mais alguma questão, Ari? Eu gostaria de fazer uma pergunta, é o Robson. Quem é? Robson Tavares. Isso, diga, Robson. Aluno do mestrado. Professora Ana, acerca do trabalho com fotografia, a gente parte de um acervo estático, obviamente, né, que às vezes os entrevistados nos fornecem, né, nesse trabalho até de garimpar, que o pesquisador vai buscando. A minha questão é como fazer essa migração do momento estático
daquela fotografia para o momento vivido, para o momento histórico, dinâmico, de construção daquela memória, daquela instituição. Não sei se eu consegui me fazer entender. Mais ou menos. Vamos tentar aqui. Bem, primeira coisa... Aninha, deixa eu emendar essa pergunta dele aí. Porque, assim, eu acho que assim, vai depender muito exatamente de como você utiliza a fotografia. Acho que tudo parte daí. Porque se você for fazer uma análise a partir da antropologia visual, você vai analisar todos os planos da fotografia. Se você for fazer uma análise do ponto de vista da história, certamente você vai articular aquela imagem com as questões, pelo menos, que você está abordando no seu trabalho. Então, acho que muito do olhar ou da utilização da fotografia, eu acho que vai ser exatamente essa demarcação da pesquisa que vai dizer como você vai trabalhar. Porque ela pode ser trabalhada como um documento, ela pode ser trabalhada como uma mera ilustração, ela pode ser trabalhada nos seus planos, os vários planos dentro da pesquisa. Então, assim, o recorte depende muito do olhar do pesquisador. E nós temos aí no grupo um grande fotógrafo, que é o Éden, que depois, se puder falar alguma coisa também, seria legal. Mas, Aninha, vai lá. Como é que você trabalhou isso? Lembra do ponto 3 que eu falei ainda agora como eu trabalhava, os procedimentos técnicos de investigação, levantamento e utilização das fontes, tem tudo a ver com o que o Gerardo falou. Como é que eu vou utilizar essa fonte, né? Como é que eu vou utilizar essa fonte? Então, assim, a partir das minhas experiências com arte, porque a gente faz leitura de texto, né? E aí tem toda uma metodologia onde você olha primeiro para a obra de arte, você vai olhar, e esse olhar não é só passar a vista e depois você não saber o que tem nela, você vai procurar ver todos os detalhes da obra, e você vai descrever, olha, tem uma árvore, tem um céu, tem um rio, tem um homem, tem isso, tem aquilo, você precisa olhar a obra como um todo, fazer a descrição realmente dela. A partir de um segundo momento, a gente faz... o que se diria assim, vai olhar para a composição plástica dela, que também te citaste agora na perspectiva antropológica. Tem cores, essas cores eu posso relacionar com alguma coisa, tem a forma, tudo isso. A partir de um terceiro momento, é que eu vou realmente falar o que eu penso sobre a obra, a interpretação. A gente segue uma metodologia da Ana May Barbosa. E no quarto momento é que a gente vai dar informação sobre a obra e sobre o autor, para deixar realmente o aluno construir os sentidos e os significados sobre aquela leitura. Então, vamos só para a fotografia. Em alguns casos, eu percebo, eu já vi alguns trabalhos em que a fotografia vai apenas para ilustrar, mas em alguns trabalhos a fotografia realmente vem colaborar com informações. Por exemplo, nesse trabalho da minha aluna, a gente estava com dificuldade de saber exatamente a data em que a escola foi criada. Todo mundo dizia que foi a partir de 1970. Mas tem uma foto em que é inaugurada uma casinha, que é onde vai começar a funcionar a escola, e o clube de mães, e lá na fotografia tem uma plaquinha, 1975. Né? E aí você vai olhar a estrutura, né, da casa, a arquitetura, né, o seu entorno, tudo isso nós utilizamos, que foi algo que eu falei agora há pouco, né, de você utilizar a fotografia mesmo como fonte, observando a informação que tem nela, e você depois trabalha dando a sua interpretação. Agora, mas me parece assim, como o Robson falou, de você trabalhar com fotografia, mas articulando, digamos, a história. Foi mais ou menos nesse sentido, Robson? Como trabalhar com uma fotografia? Sim, exatamente. Para articular no plano histórico. Então, eu vejo o seguinte: primeiro, a fotografia passa a ser um documento, indo pela lógica do Legoff, né, a partir da história dos análises, da história nova, você tem que questionar esse documento. Quem é o autor da fotografia? Quem foi a pessoa que bateu essa fotografia? Ele tem realmente
você tem que as intenções que tem naquela fotografia, você tem que questionar a fotografia como se fosse um documento, né? E fazer uma crítica externa e fazer uma crítica interna. Quem bateu a fotografia é importante você saber, e se realmente aquela fotografia não tem nenhuma alteração, se ela realmente é original, porque hoje nós trabalhamos com muita manipulação de imagem. Então, essa crítica interna e externa do documento, seja fotografia ou qualquer outro, é importante para que você possa utilizar numa pesquisa. E o método que você vai utilizar de interpretação, você pode utilizar vários. Eu quero lembrar o nome, é uma professora gaúcha que ela escreveu exclusivamente esse método que eu acabei de falar para vocês, pautado também muito no Paulo Freire, né, nas interpretações do Paulo Freire. Mas a verdade é que, a verdade não, né? Você tem que trabalhar questionando esse documento e vendo realmente se faz sentido você colocar, de que forma ele vai estar te contribuindo, de que forma a fotografia faz isso. E é uma leitura que, assim, que eu acho que vocês estão fazendo através da Ciavata, né? Que ela trabalha com fotografia, e onde ela busca fazer uma análise do espaço escolar e das experiências que ela tem através da fotografia. Ok? Éden, quer falar, Éden? O Almir quer falar também. O Éden e o Almir. Rapidinho. Não, professora e você, Gerardo, já sintetizaram bastante. Eu quero só, assim, no caso, compartilhar o que a professora falou no tocante a analisar o registro, a imagem, o registro imagético, a fotografia. O Boris Kosoy, ele é um autor, né, muito bem conhecido, um grande fotógrafo e um autor que tem uma boa bibliografia bem robusta, né, que trata justamente da fotografia tanto como fonte histórica, né, tanto como um artefato de dialogicidade, né, que fala, enfim, a questão do contexto, muito se fala da questão da legenda da foto, né? Por exemplo, citando, eu sou fotógrafo do Memorial da UFC, né, e lá no Memorial da UFC a gente cuida justamente disso que a senhora e que o professor Gerardo falam, que é no tocante à história e memória, né? Ao patrimônio, à conservação, à difusão e restauro. Então, lá nós temos um acervo de 20 mil fotos, né? 20 mil fotos, provas, contatos, né? Que conta a história da UFC, que é do Laboratório Fotográfico da UFC, né? E aí é essencial que muitas dessas imagens, elas não tem como serem identificadas. Assim, a gente tem um registro imagético, tem a foto lá, mas não se sabe qual é o contexto, né? E aí a gente sempre está recorrendo a um processo histórico, bolsistas da história, o nosso historiador, que é o Rafael, está sempre auxiliando, ou seja, é o método do Ginsburg total, porque é uma investigação muito que é dado no nosso cotidiano, lá no setor, né? Mas falando de autores e falando dos métodos que aqui foram colocados. Boris Kosoy, ele fala bastante dessa questão da fotografia como documento, né? A imagem como documento, e de como nós podemos utilizar as ferramentas que ele nos fornece na sua obra para poder não apenas decupar essa imagem, mas tratar ela, enfim, com que ela converse, né? Que ela não seja apenas, como o professor Gerardo fala, e sempre falou, ele sempre puxou o meu orelha nisso, que imagem não é só para ficar enfeitando processos de pesquisa. E é muito estranho, né? Fica aqui também essa pequena agulhada que nós, pesquisadores, em pleno século XXI, em plena era imagética, né? O discurso das reprodutibilidade das imagens, né? Que o Benjamin tanto fala, que nós não tenhamos incorporando isso nas nossas produções, né? Que nós temos revistas e revistas e revistas com pouquíssima imagem, mas não num contexto apenas iconográfico, de mero enfeite, né? Não somente fotos, mas também obras de arte, né? A senhora falou da Ana May Barbosa, esse processo de decupar, de traduzir a obra. Isso é essencial para a gente incorporar, é um processo sensível. Isso é sensível, também eu acho que deve constar dentro das obras. E, finalizando, tem 3 autores que eu acho fundamentais para partir numa perspectiva antropológica, que é o José de Souza Martins, né, no livro Sociologia da Fotografia e da Imagem, que tem uma série de livros, de artigos que trata das questões da antropologia visual e da sociologia da imagem, de como nós podemos estar discursando através das imagens.
E 2 autores mais, assim, vou dizer, universais, que é a Susan Sontag e o Roland Barthes com a Câmara Clara. Inclusive, a Câmara Clara foi uma sugestão do professor Gerardo, na época que ele ainda era bolsista do PET. Ele disse, rapaz, lê o Barthes fala sobre isso. Falava também de uma pessoa que influenciou muito o Barthes, que foi o Sartre, né? A Imaginação, acho que o nome do livro. Me corrige, Gerardo, pelo amor de Deus. É isso mesmo. É isso Tá mesmo, correto, pronto. tá correto. Obrigado. Escapei. Bom demais. Éder, na É perspectiva histórica também tem o Erwin Panofsky, quando ele trata tem um livro Iconologia, né? E que ele aponta as iconografias e o método iconologia. Tem 2 livros que ele trata realmente da interpretação das imagens também. Muito bacana aí a experiência de vocês. Tem o Almir aí. Eu agradeço só se escrever o nome do autor. Tá, sim, só pedir para ela escrever aqui no texto, só para não tomar nota, por gentileza. O Erwin Panofsky? Pronto, é porque esse Panofsky. Deixa eu ver se eu acho. Eu estou com o livro aqui próximo, depois Tá, obrigado. eu posso mandar foto pro. São 2 livros que ele tem, que eu tenho, aliás, dele, porque antes desse mestrado eu estava visualizando um outro na UFRJ que era sobre artes, então eu estava justamente nessa perspectiva de leitura de obra de arte, e ele foi uma indicação dos meus professores de história na época. Maravilha, professora. O Almir está querendo fazer uma pergunta aí. Almir? Aí, Almir. Estou sim. Aqui, Almir. Boa tarde a todos, boa tarde, professora. Durante a sua fala, principalmente no tocante à sua experiência com a oralidade, com as fontes orais, chamou muita atenção a utilização muito do termo sentido e significado utilizado por você. Além, né, do seu todo cuidado quando você vai trabalhar essa noção de subjetividade e de objetividade. Dentro desse contexto, eu gostaria de entender por qual viés a senhora utiliza esse termo sentido e significado, né? Só fazendo uma contextualização disso, é que eu trabalho por esse viés, né? Eu trabalho com oralidade, né? Sou aluno do mestrado e trabalho a memória a partir da oralidade da professora Nives, que é a pessoa que eu estou investigando. E esse conceito de sentido e significado é comum para mim através do Vygotsky, né, que é que já dá um pezinho lá na psicologia. Aí eu queria entender com qual perspectiva que a senhora utiliza esses termos, né, sentido e significado. É a partir do Paul Ricoeur. Lembra que eu falei para vocês, logo que eu estava... quando eu falei na teoria, é justamente porque, digamos assim, se você vai fazer uma pesquisa procurando entender os sujeitos a partir do coletivo, você não vai ter como enfoque a subjetividade do sujeito. Então, aí já ficou de fora. Se você for fazer pelo viés marxista, também a subjetividade do sujeito, o que faz sentido para ele, o que tem significado, não é contemplado porque o sujeito só existe enquanto classe, né? E aí, na perspectiva fenomenológica, não. Eu vou ver a percepção, eu vou ver o sentido, eu vou ver o significado, né? E é nessa perspectiva que eu tomo aí emprestado um pouquinho do Paul Ricoeur, da fenomenologia, da subjetividade do sujeito, dos sentidos, e também o Weber, porque o professor Rui Martins trabalhou muito Weber com a gente, para a gente entender as relações, aquilo que faz sentido, porque eu falo disso e não daquilo. Então, é nesse viés que eu vou. Por isso que eu falei epistemologia centrada no sujeito, porque eu vou procurar entender a percepção e aquilo que faz sentido e aquilo que tem significado para o sujeito na pesquisa. Eu procuro ver realmente o sujeito na pesquisa e não as determinações. Eu não trabalho por essa perspectiva. Ok, professora. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. E aí, Ari, alguém tem mais alguma? Eu acho que a discussão está maravilhosa, são muitas questões, né? Que envolve fontes, fonte oral, fonte de arquivo, fontes iconográficas,
né? Acho que é uma belíssima discussão. E vamos ver se alguém tem mais alguma questão aí, Ari. Se não tiver, que serve. Eu acho que não, a Ana já contemplou bem, já esgotou bastante as discussões. Claro que essa discussão, ela não se esgota, claro. Não se esgota, né? Mas, assim, no momento, para o momento, assim, para atender esse momento, eu acho que foi bacana. Deu para tocar em todas as questões que mapeiam a pesquisa da meninada que está em volta aí com as pesquisas de mestrado ou doutorado. Eu acho que foi bom, não tem mais o que acrescentar, eu acho que contemplou. Eu acho que deu muitas dicas aí, porque ela cruza muitas fontes, né? Isso é legal, isso ela enriqueceu muito o trabalho dela com esse cruzamento de fontes, né? E cada fonte dessa é um mundo, né? Pô, a dificuldade que você tem com a fonte oral já são diferentes de arquivo, das fontes iconográficas, isso que o Éden alerta sobre a legenda de uma foto histórica. Você tem uma foto histórica, mas você não tem uma legenda, como é que você faz? Né? Então, assim, você tem uma quantidade de problemas aí interessantes, que o pessoal vai mastigar isso em casa aí. Espero que tenha botado um monte de minhoca na cabeça, né? Para a gente pensar e agradecer enormemente a professora Ana Lobato, dizer que... acrescentar. Quando eu vim ser professor do programa, que inclusive você foi um grande mediador, eu agradeço muito o seu empenho. Ele sabe fazer os casamentos muito bem, viu? Ele casou muito bem você. Então, quando eu vim, assim, eu trouxe praticamente o Porriquet. Até então, ele não circulava, né? Ele ainda circula muito pouco. Eu, pelo menos, tenho tentado me apropriar do Porriquet, mas é um pensador também muito difícil, ele não é simples. Assim, não é simples, leitura, não. É uma leitura muito complexa, né? Mas aí, a Ana, ela já tinha também um conhecimento sobre o Porriquet, então, quando eu fiz a ponte, ela já tinha essa base, mas eu acho que o Porriquet, ele poderia nos dar bastante segurança para algumas questões, principalmente essa questão da subjetividade do sujeito, questão da memória, questão da narrativa, questão do tempo narrativo, essas relações que é necessário... Do esquecimento, problema do esquecimento. O pessoal que trabalha com memória, história e memória, né, tempo presente, eu acho que tem que se apropriar do Porriquet. Agora, não é simples, não é fácil, a gente precisaria ter realmente uma disciplina específica só com Porriquet e ter disponibilidade para estudar o Porriquet, porque é um campo da filosofia, né? Ele transita na epistemologia, mas o Porriquet realmente é um filósofo. Como o Bergson... Na realidade, Ari, eu acho que esses clássicos, né? Porriquet, o Legoff, o Thompson, né? O Bergson, né? Quer dizer, você vê como esse pessoal aí é importante. O Bergson é muito difícil também, mas a gente sabe que ele é muito importante para quem trabalha com memória, né? Agora, então, Bergson, acho que não precisa se apropriar mais. O Bergson, o Thompson e o Legoff, eles são bem explorados, assim, na nossa linha, eles sempre foram bem estudados, sempre foram bem recomendados. Agora, o Porriquet... Porriquet menos, né? Não, o Porriquet realmente é uma exceção, assim. Eu tenho feito um esforço de colocar meus orientandos em contato, mas, assim, sob medida também, porque não é um pensador muito... Eu não posso dizer, pega o Tempo de Narrativa, volume 1 e tente... E valer. Exatamente. Não é bem isso. Tem que ser uma leitura realmente acompanhada, disciplinada, porque é um campo da filosofia. Realmente a gente sabe que não é coisa muito, muito simples. Mas é um pensador que realmente pode nos trazer boas contribuições, como a Ana Lobato conseguiu fazer essa ponte, né? Quer dizer, a Ana vai trabalhar com a história da formação, com a história da escola técnica, né? A escola técnica lá do Pará, e aí incorpora o Porriquet, vai trabalhar com os grupos escolares, incorpora o Porriquet, quer dizer, dá para fazer essa incorporação sem problema. Agora, realmente, não tem que ter disciplina para isso, como a Ana coloca, tem que estudar, tem que estar disponível. Quando a gente vai se dispor ao mestrado, ao doutorado, olha, a leitura é a sua companheira, renuncie, né, todas as coisas boas da vida, cerveja, futebol, namoro, tem que reduzir e tem que dar prioridade realmente à leitura. É uma prioridade. Assim, ninguém é obrigado a fazer o mestrado nem o doutorado, mas quando você se dispõe, você está se entregando à academia, e a academia consome muito da gente
e a academia nos coloca em contato com leituras direto, né? Gerardo sabe disso, Rogério sabe disso, eu sei disso, vocês sabem disso, vocês estão vivenciando isso. Realmente, a gente tem que fazer da leitura a nossa segunda... É praticamente a nossa oração do dia, né? Você já começa o dia com o livro na mão. É a oração do dia. E passa o tempo todo com o livro nas mãos. Né? Você tem que estar lendo realmente. Então, mestrandos, doutorandos, tem que estar disponível a leitura. Então, e nenhuma leitura é fácil, né? Assim, você se apropriar do autor, se apropriar do pensamento, como a Ana coloca, não é fácil. Tem que ter disciplina, realmente. Tem que ter disposição e disciplina. Isso é fundamental. Ok? Eu queria colocar duas coisinhas ainda. Uma em relação ao Puriquet, que é assim, quando o professor fala em subjetividade, é interessante a tessitura que ele faz. Você está aqui neste momento, entrevistando uma outra pessoa, ou seja, você está com a sua subjetividade e está indo, né, emergir na subjetividade do outro que está aqui, nesse momento, com você, né? Mas este outro vai ser o testemunho de uma história que aconteceu na década de 70, ou seja, você vai estar indo a uma outra subjetividade, de um outro tempo, e é bacana essa reflexão que ele faz quando ele vem trazer a categoria de, eu acho que é representância, né, professor, quando ele diz que o sujeito que está aqui vai lá no passado, revisitar o passado, e escolhe aquilo que ele quer, né, seleciona aquilo que ele quer lembrar. Lembrar que o mesmo fato histórico, ele pode ser lido de várias formas. Sim. E, na realidade, quem fixa isso é o presente. Isso é coisa do presente. Deixa eu dar só um exemplo para fechar esse negócio. O evento do sequestro do embaixador americano comandado por Fernando Gabeira, que naquele momento ele conta a história de um jeito. Depois ele escreve o livro que é Esse Companheiro, conta a história de outro jeito. Quando ele volta do exílio, ele conta a história de outro jeito. Se for perguntar hoje, certamente ele contará de outra maneira, entendeu? Então, o mesmo evento, você pode ter várias formas de lembrar e de interpretar esse evento, né? E aí o tempo presente. Mas diga aí, Ari. Sim, é por isso que o Paul Ricoeur, ele vai dizer que são duas realidades. Uma é a memória, a outra é a reminiscência. Então, o trabalho que nós desenvolvemos com os sujeitos, na medida em que a gente vai querer recompor o passado a partir da memória desse sujeito, na verdade, a gente está trabalhando com reminiscência. Porque a reminiscência há um esforço pelo retorno, enquanto que a memória ela acontece, ela é voluntária, assim, você não tem controle sobre ela. Já a reminiscência, você passa a ter controle sobre ela. Então, nesse sentido, o trabalho investigativo ele é intencional. Nós temos uma intenção. Eu quero atingir algo a partir daquele sujeito. E aquele sujeito vai me dizer algo a partir daquilo que eu estou perguntando para ele. Então, realmente, a recomposição, a composição desse passado a partir da reminiscência desse sujeito, ele não é um real, senão enquanto pensado por esse sujeito, entendeu? Assim, por isso que vai haver essas variações, quer dizer, vai depender muito do dia, vai depender muito do momento. É o que o Bergson chamou de memória involuntária, né? O Proust, em Busca do Tempo Perdido, né? Como determinada... ou aquilo que a Clebos chamou dizendo que lembrança puxa lembrança, né? E às vezes ela jorra de modo involuntário. Quando você desliga o gravador, quando você para tomar um cafezinho, na tua fonte começa a se lembrar de um monte de outras coisas. Quer dizer, é realmente um trabalho maravilhoso, eu acho. Então, mas tem muita discussão, muita questão aí no meio. As lembranças, elas não Poderia fazer um acréscimo, professores? Poderia? Eu posso fazer um acréscimo? Deve. Sim. Com licença, aí eu tinha perdido a conexão, encontrei agora. Professora Ana Lobato, um prazer enorme, viu? Acompanhar a senhora, obrigada aí pela oportunidade. Esses últimos comentários, eles me remeteram a aquelas narrativas de
de formação pela narrativa biográfica a Delors Monberger, quando a gente fala em voltar, né, nessas reminiscências, e quando o professor Gerardo colocou as várias fases, né, do Gabeira, à medida que ele vai se reformando, ele vai também reformando a compreensão, o sentido, né, professores, e o significado daqueles eventos e daqueles fatos, né, daqueles atos e fatos daquele momento, me trouxe, assim, eu recorri muito a Delors Monberger com as narrativas biográficas na educação, né, na formação, enquanto narrativa, né, memória. A escrita de si. A escrita de si, exatamente, professor, obrigada. Sim. Bem, essa discussão vai longe, né, meu amigo? Essa discussão, mas depois nós temos que fazer ali a gente parar para fazer uma discussão só sobre isso, né? Porque tem muita coisa. Nós temos convidar a Aninha de novo aí. Temos que fazer o encontro de historiadores, rapaz, de forma virtual. E aí convida a Ana para coordenar uma mesa, né? O nosso encontro do NIME, quando vai voltar, gente? E você sabe que quem passa pelo NIME nunca deixa, né? A gente está sempre voltando. Não fui esse ano porque ainda não teve nenhum evento, né? Com a história da pandemia, senão já estaria aí. Mas o Gerardo tem projeto para a gente fazer de forma remota. Do jeito que estamos fazendo um encontro aqui, remoto. Como aconteceu você sabe que o encontro de historiador, o encontro de universitário aqui da UFC aconteceu assim, de forma remota. Então, a gente já tem a prática. A gente segue o mesmo caminho, segue o mesmo passo. E até o próximo ano, meu filho, vai ser assim. Dá para fazer tranquilo. Peraí, pois então vamos encerrar aí. Nós temos que agradecer a Ana. Muito obrigado, Ana, pela disponibilidade, e conte sempre com a gente. A gente espera contar sempre com você e essa interação. Vamos nos aproximarmos mais e quem sabe você via participar das nossas bancas, né? Eu já tenho uma orientanda minha que vai precisar de você, né? Tem uma orientanda minha que vai trabalhar com grupo escolar, vai precisar de você, né? Então, assim, logo eu vou estar lhe chamando para as bancas, vai ser muito bom, porque cada vez mais você vai dar essa contribuição, essa colaboração. Então, muito obrigado por esse presente, por essa tarde, por essa discussão, por esse brilhantismo, por essas ideias que foram apresentadas. Isso aí, com certeza, vai fazer uma diferença enorme na vida dessas pessoas que estão envoltas com pesquisa nesse momento aqui na nossa linha. E obrigada a vocês também, professores. Eu também queria aproveitar e agradecer muito, encontros maravilhosos. Às vezes a gente acaba perdendo uma parte por problema de tecnologia, de dispositivo e tudo, mas é agradecer demais o esforço e também o resultado do trabalho. Aí esse grupo é mesmo maravilhoso. Prazer e saudade aí de todos. Um grande abraço. Obrigada, professor. Obrigada, professores. Só antes de te dar a palavra, Ana, só para fechar, o Gerardo me deu a incumbência, né? Me passou essa incumbência de, no mês de setembro, eu fechar o ciclo de palestra. Então, realmente, nós teremos essas 4 palestras hoje com a Ana. Na próxima. Ari, lembra aí as próximas aí? Gente... Quarta-feira, nós teremos uma palestra sobre patrimônio também, né? Sobre patrimônio, preservação. Olha a memória aí do patrimônio. Exatamente, é a pesquisa da Dayana. Aí na outra quarta, né, daqui a 15, aí nós teremos o Flávio também trabalhando com a história da instituição, só que no caso é a história da Faculdade de Educação. Como é que ele construiu, como é que ele fez a história da Faculdade de Educação a partir das reformas dos projetos pedagógicos do curso. Olha só. Olha como é que ele vai construir a história da Faculdade de Educação, a partir das reformas que foram acontecendo ao longo de 3 décadas. Né? Ele pega 30 anos de reformulações, e em cima dessas reformulações ele recompõe a história da instituição. E aí ele puxa para todos os viés possíveis, bem interessante. E na última, né, no caso, dia 23, a professora Ana Lúcia, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, também é uma figura simpaticíssima, ela vem também falar conosco, mas ela vem falar de um tema bem interessante, que é inclusão. Assim, ela foi uma das primeiras orientadoras a orientar a tese de alunas surdas, né? Ela orientou dissertação de aluna surda e orientou dissertação de alunos cegos, sem necessariamente ser sobre o tema, né? Mas sobre história e memória, sobre história também de sujeito, mas com esses sujeitos que apresentam esse tipo de
de necessidade especial, digamos assim. Então, ela vem falar sobre essa questão da inclusão nos programas de pós-graduação. É um tema bastante que nos interessa muito, porque de uma hora para outra nós podemos também nos depararmos com uma realidade assim, né? E que bom que a inclusão aconteça, e que aconteça sempre, né? Bom, Ana, eu passo a palavra para você, as suas palavras finais. Obrigado, então. Pronto, Aninha. Eu lembrei da Tânia, a Tânia, quando começou a visitar o NIME aí, né, buscando estabelecer o convívio para adentrar, eu lembrei de você, Tânia, senti falta do Flávio aqui, não é, professor? O Flávio não se encontra aqui, eu já dei uma olhadinha aí. Está na batalha. Obrigada, né? professora. Eu também fiquei muito contente em saber que a gente poderia se encontrar e lembrei também, desculpe aí eu incomodar mais um pouquinho, eu lembrei que quando eu fiz o curso de inglês, o inglês instrumental, a professora lá do inglês, ela lembrava muito da senhora, com muita saudade, e também de uma obra de arte que a senhora produziu para ela. Não esqueci nunca, porque ficou marcado demais. Aí, por isso que eu fiz aquela pergunta inicial, se essa obra que está aí atrás da sua sala, lindíssima, se é do seu conjunto, né, de produções. É verdade, gente. Eu fui uma figura nessa turma de inglês. Eu acabei que pintei a fotografia da professora. Realmente foi uma experiência maravilhosa. Ela amou a professora. Ela nunca esqueceu a professora. Ela amou muito. Todo mundo que vai de Belém para aí, ela pergunta, você conhece a Ana? Eu fico só sabendo, né? Então, assim, gente, vocês, eu acho que pelo meu semblante, vocês estão percebendo a felicidade com que eu estou aqui. Gente, tudo que é em relação ao UFC, ao NIME, ao professor Gerardo, Rogério, o professor Ari, meus amigos, nossa, é algo que eu amo de paixão. Eu me encontro aí. Eu estou aqui, mas eu me encontro muito aí. Então, quando eu tenho alguma oportunidade, realmente eu estou aí, porque eu me sinto muito à vontade para discutir, para conversar. É muito diferente o pensamento aqui em Belém, né? Muito diferente. Aqui eu tenho toda essa liberdade de falar e de receber contribuições. Eu acho que a gente só cresce nessa perspectiva. Então, eu que agradeço muito pela oportunidade. E professor, mande os links, viu? Porque agora a gente está com a aula do mestrado segunda e quarta, mas pode ser que numa dessas não tenha e eu possa participar também. Eu vou amar estar novamente junto aí com vocês. É isso, muito obrigada. Pronto, Aninha. E você pode convidar seus alunos também, seu grupo, a hora que você quiser. Já estão convidados aí a essas nossas reuniões de toda quarta, né, às 14 horas. Tá certo? Tá certo. Então, agradecer enormemente a sua contribuição, tá? Ok, muito obrigada. Tamo junto e fora Bolsonaro. Isso. Olha, estou de vermelho. Aí... Pois então tá. Vamos terminando aqui, né? Vou sair daqui. Tranquilo, beleza. Rogério, tudo de bom, querido. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Muito obrigada. Tchau.